Salve, time! Na semana passada eu postei um vídeo falando sobre a minha experiência fotografando com o filme médio formato pela primeira vez. Então, pra complementar aquele vídeo, eu tô fazendo hoje tipo um basicão, tudo que você precisa saber sobre o médio formato para iniciantes. Então eu vou explicar sobre esse formato de filme, vou falar um pouco da diferença dele pro filme 35mm, também os tipos de câmera que você pode usar com esse filme, meio que um guia para iniciantes sobre o médio formato. Então, bora nessa! A primeira coisa que você precisa saber é que o filme médio formato, ele tem dois nomes, o médio formato, como eu acabei de falar, e também o filme 120. E os dois estão falando da mesma coisa. Também é importante ressaltar que é filme 120, não é 120mm. Eu também já confundi, é que como a gente tá acostumado a falar 35mm, às vezes a gente fala 120mm também, achando que tem a ver com a milimetragem ou alguma coisa assim, mas não tem a ver. Então é só 120, não é 120mm. E esse nome, médio formato, vem porque existe um filme que chama filme grande formato, então o médio formato é um pouco menor do que ele, então ele foi nomeado de médio formato. Não existe pequeno formato, tecnicamente o filme 35mm é o pequeno formato, mas ninguém chama ele assim, então é isso. Esse filme foi introduzido com a primeira câmera da Kodak, que foi a Kodak Brownie, em 1901, e ele foi o primeiro filme fotográfico que veio em formato de rolo. E até então, as fotos elas eram feitas com placas. Por exemplo, o filme grande formato, ele é assim até hoje, cada foto é uma placa unitária, assim, então você tem que trocar a placa toda vez que você for tirar uma foto. E aí, essa invenção do filme em rolo começou com o filme 120 e também tá presente no filme 35mm, como a gente sabe muito bem. O filme 120, ele tem 6 centímetros de altura e a largura dele é variável de acordo com a câmera. O que isso significa? Que ele é um rolo contínuo e o corte dele, então o momento que você passa para a próxima foto, isso depende um pouco da câmera que você está usando. Então, hoje em dia existem diferentes tipos de formato de foto, existe 6x9, 6x7, 6x6, 6x4,5. Então, apesar de câmeras diferentes todas usarem filme 120, elas produzem negativos com formatos diferentes. E além disso, como vocês podem imaginar, todos os rolos têm o mesmo tamanho de comprido, assim. Então, esses diferentes formatos produzem diferentes quantidades de fotos por rolo, dependendo da câmera. Então, como a gente pode imaginar, se a gente tá tirando uma foto no filme 120 com um negativo maior, isso significa que por rolo você vai ter menos fotos do que se você estivesse tirando fotos com uma câmera que faz negativos menores. Então, só pra gente ter uma ideia, filmes com formato um pouco maiores, então 6x7, por exemplo, eles tiram 10 fotos por rolo. Já o negativo um pouco menor, que é 6x4,5, por exemplo, ele tira em média 15 fotos por rolo. E aí, comparando esse filme com o filme 35mm. A maior diferença do filme 120 pro filme 35mm, como vocês podem imaginar, é o tamanho do negativo e a quantidade de fotos por rolo. Apesar do número ser variável, como eu falei, a câmera que tira maior número de fotos, ainda assim, é muito menos fotos do que filmes comuns 35mm, que geralmente tem rolos com 24 ou 36 posições. Com a câmera médio formato, o máximo que você consegue num rolo é 15 fotos. Porém, como vocês podem imaginar, como eu falei, o negativo do médio formato é muito maior do que o filme 35mm. E essa questão da diferença dos negativos, o que isso traz na foto de fato é a qualidade das fotos. Então, que nem no digital, onde os sensores maiores trazem fotos com qualidades melhores, ou com mais informação aos detalhes, assim, quando você amplia a foto. É a mesma coisa com a diferença nos negativos. Então, você pode imaginar que o filme médio formato traz muito mais informação e muito mais detalhes e qualidade para foto do que o filme 35mm. E, como você pode imaginar, o grande formato mais ainda. E eu acho que uma diferença também do 35mm pro filme médio formato é o processo de tirar a foto. Eu sempre falo bastante aqui nesse canal da questão da diferença do analógico pro digital em relação ao processo de tirar fotos e a questão de você, enfim, ter calma e parar pra pensar sobre as fotos que você tá tirando. Geralmente, quando você tira foto analógica, você para pensar um pouco mais e, enfim, tira um pouco mais do seu tempo para tirar fotos digitais. Querendo ou não, você tem um número limitado lá de fotos, você não vai ficar tirando foto de tudo, porque, sei lá, o filme tá caro, né? E principalmente porque câmeras 35mm mais populares no sentido de para as pessoas que não necessariamente têm muito conhecimento aprofundado sobre a fotografia
Existem as saboneteiras ou as câmeras point and shoot que são automáticas. Você literalmente só aperta o botão e compõe a sua foto para tirar foto nesse tipo de câmera. Então, querendo ou não, pode ser um processo bem rápido na analógica nesse sentido, mas nas câmeras médio formato geralmente é um pouco mais diferente. As câmeras médio formato geralmente requerem um pouquinho mais de tempo, já que muitas são manuais e às vezes nem tem fotômetro embutido, então você vai ter que fazer uma fotometria por conta própria, muitas vezes num fotômetro de mão ou usando a regra do CN16 ou usando o próprio aplicativo do celular, para daí então colocar suas informações de fotometria na sua câmera, usar o foco manual, enfim, é um processo um pouco mais lento do que câmeras point and shoot ou saboneteiras 35mm, por exemplo. Então, no geral, é um processo um pouco mais lento e você acaba sendo um pouco mais seletivo também pela quantidade de fotos que você tem por rolo. E aí, como eu acabei de falar sobre câmeras, agora a gente vai falar sobre as diferentes câmeras que existem para você usar com filme médio formato. Vou falar dos 4 principais, assim, tipos de câmera, só pra gente dar uma pincelada pra entender também, porque isso também é uma grande parte da fotografia médio formato, que são os tipos de câmera. Então, começando pela TLR. Eu não tenho nenhuma aqui pra demonstrar, mas eu acho que essa provavelmente é o modelo mais famoso, que as pessoas mais conhecem. Pra quem gosta da fotógrafa Vivian Maier, conhece muito bem, porque ela tirava muitos autorretratos no espelho. Essa câmera era bem presente nas fotos dela. TLR significa Twin Lens Reflex, e isso é porque tem 2 lentes na frente dela. Diferente das câmeras DSLR ou SLR, que significa Single Lens Reflex, a TLR tem 2 lentes na frente. E não, ela não tá tirando 2 fotos com 2 lentes diferentes ao mesmo tempo. A lente de cima, ela que tá conectada no visor da câmera. Então, que nem uma SLR que tem todo um jogo de espelhos pra você conseguir ver o que você realmente tá vendo, a TLR também tem esse jogo de espelhos, mas só pra lente de cima. Então, quando você compõe a sua foto, você tá olhando pela lente de cima. Então, querendo ou não, tem uma mini diferenciação em termos de composição do que você tá vendo, mas nada demais, assim. E aí, a lente de baixo é a lente que tá conectada diretamente com o seu filme, então, quando você dispara a foto, ela que vai bater o obturador e, enfim, expor a sua foto. E elas são compactas, assim, de certa forma, comparado com as outras câmeras que vocês vão ver. E elas, eu acho, quase sempre fotografam um filme 6x6, então é um filme quadrado. Então é interessante pensar em composição de filmes quadrados, porque querendo ou não, é extremamente diferentes do que fotos retangulares. Mas se você fotografa nesse tipo de câmera e você tá tendo um pouco de problema em pensar na composição, eu já vi alguém falando que toda vez que tira foto com esse tipo de câmera, fica tentando pensar como se fosse a capa de um álbum, porque a capa de álbum sempre é quadrada, então eu acho uma mentalidade interessante de pensar. E se algum dia eu for fotografar com essa câmera, eu com certeza vou pensar nisso. Além disso, geralmente elas são pouco customizáveis, porque existem modelos que trocam de lente, então elas acoplam 2 lentes de uma vez, mas não é sempre que isso acontece, então elas costumam ser um pouco mais limitadas em termos de customização, mas elas também costumam ser as câmeras médio formato mais baratas que a gente tem por aí atualmente. E uma coisa que também é muito interessante sobre essa câmera é que geralmente ela tem o visor de cintura. É muito interessante pensar porque geralmente a gente fotografa na altura do olho, então a gente traz a câmera pro nosso olho, e a experiência de fotografar com essa câmera e, enfim, outras câmeras também, médio formato, é que elas têm o visor de cintura, então o ponto de vista que você tá tirando foto é diferente e isso muda muita coisa, assim, em termos de ângulos e a história que você tá contando em relação a isso. Quem já viu o meu vídeo de composição, eu falo um pouco sobre essa questão do ângulo e como isso muda a percepção da gente em relação às fotos. E isso eu acho que principalmente é mais notável quando a gente tá falando sobre retratos. A Vivian Maier, como eu já falei, ela tem um trabalho muito especial de retratos e todos são tirados com essa câmera, então todos têm essa questão do ponto de vista um pouco diferente. Então é muito interessante ver as fotos dela pensando sobre isso. Recomendo dar uma olhada. O próximo tipo de câmera que eu vou falar são as câmeras modulares. As câmeras modulares são todas meio uma caixona, assim. E aí você vai customizar, adicionando ou tirando coisas. Por isso o nome dela é modular, porque ela tem vários módulos que você pode customizar de acordo com a sua preferência. E aí, dependendo da marca ou modelo, tem mais ou menos coisas que você pode customizar ou não. Então, esse tipo de câmera, dependendo do modelo, vai ter formatos de negativos diferentes, como eu já expliquei aqui. E geralmente você vai saber isso por causa do nome da câmera. Então, uma Mamiya RB67, por exemplo, faz filmes 6x7. A câmera que eu tenho, que é uma Mamiya M645, ela faz fotos 6x4,5. Então é bem fácil saber qual é o formato do negativo que a sua câmera tira. Então, como eu falei, eu tenho a Mamiya 645. Nessa câmera específica, como eu falei, eu consigo trocar a lente. Então, se eu quiser distâncias focais diferentes,
eu consigo comprar lentes diferentes que vão de acordo com as distâncias focais que eu quero. E claro, isso é sempre bom porque é um pouco mais versátil do que você sempre ter uma lente fixa. Então é interessante ter essa opção. E aí eu consigo trocar também o prisma, o viewfinder, o jeito que a gente vê a foto. Posso escolher o visor de cintura, que é similar aos da TLR, que é o que eu tenho agora. Mas eu posso também escolher um visor que é de olho, né? Que então eu estaria fotografando como se fosse uma câmera normal, onde você vê o visor pelo olho. E aí eu posso ter, por exemplo, esse prisma que eu consigo ver pelo olho. E eu posso comprar um que tem, por exemplo, fotômetro embutido. Atualmente eu não tenho nada com fotômetro embutido, então é um fotômetro na mão mesmo, mas eu posso ter essa opção se eu quisesse. Mas uma coisa que a minha câmera não tem, que outras câmeras um pouco mais tecnológicas têm, é a opção de trocar o back da câmera. E o que isso significa é, como eu mostrei no vídeo passado, eu coloquei no filme, vocês vão ver, eu tiro um cartuchinho pra inserir o filme de dentro da minha câmera. E existem câmeras que você tem toda uma parte que você desacopla da sua câmera, que também é vedada de luz. Isso significa que eu posso estar, tipo, no meio de um rolo colorido, e aí eu vi uma cena e eu quero muito tirar uma foto preta e branca nessa cena. Se eu tenho dois desses backs da câmera, eu posso ter um com filme preto e branco e um com filme colorido, e aí você pode trocar eles no meio da hora, assim. Isso é muito interessante se você quer ter essa opção de tirar foto de vários filmes ao mesmo tempo. O próximo tipo de câmera que eu vou falar são as câmeras dobráveis ou as câmeras com fole. Como vocês podem ver, essa câmera ela tem um componente dobrável nelas, que é o fole, que também é onde a lente fica guardada. Esse é o modelo de câmera que eu acho que é o menos conhecido, principalmente aqui no Brasil. Eu raramente vejo esse tipo de câmera pra vender. Existem câmeras desse modelo que vão desde, tipo, 1930 até, sei lá, os anos 60, mais ou menos. Que é, por exemplo, como essa câmera aqui que eu tenho, que é uma Agfa, e ela era bem usada durante a guerra, porque ela era bem dobrável e compacta. E elas são bem manuais, elas são bem antigas, como vocês podem imaginar pelo ano que elas eram feitas. Mas uma coisa que é muito importante pra se você estiver interessado em comprar esse tipo de câmera pra usar mesmo, esse fole é uma parte que é dobrável, né, como eu falei, e ela é bem antiga, então existem grandes possibilidades dessas dobras do fole estarem rasgadas ou com algum furinho por, enfim, muitos anos de uso. E infelizmente, hoje em dia no Brasil é muito, muito difícil encontrar alguém que arrume isso. Eu conheço, tipo, um cara que faz isso, só que eu sei que ele demora meses pra arrumar, então, infelizmente, eu acharia um pouco difícil ter esse tipo de câmera, porque não tem muita gente especializada que vai poder arrumar a câmera pra você se ela tiver furada, ou enfim. E o próximo e último modelo que eu vou falar dos tipos de câmera são as rangefinders modernas. Esses são alguns dos modelos mais tecnológicos, assim, de filme médio formato que você pode encontrar. E em termos estéticos, assim, elas são bem diferentes comparadas com a TLR ou as câmeras modulares que eu acabei de falar. De certa forma, elas parecem até tipo uma saboneteira ou uma point and shoot, só que grande, porque elas são de médio formato. Mas como vocês podem imaginar, elas são super tecnológicas e modernas, então elas são muito caras. Seria meu sonho de consumo? Seria. Basicamente, existem várias marcas e vários modelos dessas câmeras com formatos diferentes. Você pode ter o 6.7, 6.9, 6.4.5. Elas usam baterias, então elas têm fotômetro embutido muitas vezes. Acho que até que dá pra fotografar com elas no automático, então é bem interessante. Algumas têm até foco automático, então como eu falei, elas são bem tecnológicas e bem avançadas. E também, no geral, elas são bem compactas, principalmente quando a gente pensa que elas estão usando o mesmo filme que uma câmera modular, que, ok, você tem a chance de, né, personalizar e customizar várias coisas, mas elas fazem o mesmo formato de filme e são bem compactas. Então, se você é uma pessoa que quer tirar fotos com médio formato, tipo, numa trilha, imagina um rolê que ia ser levar, tipo, uma RZ67. Elas são muito pesadas. Essas são todas as principais diferentes câmeras que a gente tem que usam filme médio formato. E aí, depois de tudo isso que você ouviu eu falando sobre médio formato, você acha que ainda faz sentido fotografar com médio formato hoje? Só pra gente entrar numa discussão aqui nos comentários. Também quero saber se você já fotografou com médio formato ou se gostaria de fotografar com médio formato, principalmente depois desse vídeo. Me conta nos comentários, eu fiquei curiosa. E se você quer ver mais vídeos sobre fotografia analógica, eu tenho uma playlist aqui só sobre isso, sobre todos os vídeos que eu tenho sobre fotografia analógica, tanto vídeos sobre equipamento, ou vídeos mais com saídas fotográficas, que é o que eu chamo dos fotovlogs que eu faço por aqui. Mas também no meu canal do YouTube tem um pouco de tudo, tanto fotografia digital, quanto retratos, quanto fotografia analógica. Então se você gosta de fotografia no geral, se inscreve no meu canal que eu falo sobre isso aqui. E até a próxima!